Câncer de bexiga. Hoje eu quero trazer para vocês um pouco mais sobre essa doença, a importância dela e como nós podemos nos cuidar para prevenir e evitar esse tipo de doença. Eu sou Flávio Cárcano, médico oncologista clínico, especialista em câncer geniturinário. Vamos lá? Bom, o câncer de bexiga é uma doença bastante importante e antes de falarmos especificamente sobre câncer de bexiga, é só relembrar que a bexiga é um órgão muito importante do nosso sistema urinário, né? Nosso sistema urinário, desde os rins até a pelve renal, que são estruturas próximas dos rins que captam a urina formada por eles. Essa urina ela desce por estruturas chamadas ureteres e esses ureteres eles se ligam à bexiga, que funciona como um reservatório, armazenando essa urina produzida e a gente libera ela conforme a nossa vontade, né, de forma voluntária. E essa bexiga é uma estrutura que é recoberta, né, por fora por um músculo que a gente chama de músculo detrusor. Ele é fundamental no mecanismo, na fisiologia, no funcionamento dessa bexiga, mas olhando as camadas e um pouco mais por dentro da bexiga, a pele que cobre a bexiga por dentro a gente chama de urotélio. É um tecido especializado e é o mesmo tecido que cobre por dentro desde a bexiga, os ureteres e também a pelve renal, que é aquela estrutura que acaba coletando a urina produzida pelos rins. Entendendo isso, o que é importante dizer? O câncer de bexiga é uma doença que é muito mais frequente na população com mais idade. Então, chega de 70% dos casos de câncer de bexiga estão associados com pessoas que têm 65 anos ou mais. É muito menos frequente a gente ver numa idade mais jovem. Essa é uma doença muito frequente nos homens, a gente chega a ter até 4 vezes mais frequentemente associado aos homens do que a mulheres, e felizmente chega a 3/4 dessa doença esse câncer é identificado numa fase ainda inicial. Essa é uma notícia muito positiva, porque se a gente iniciar uma investigação ou se o paciente possui sintomas que despertem a possibilidade de um câncer de bexiga, uma vez detectado precocemente, na maioria das vezes é possível curar essa doença e essa é uma primeira mensagem de cara já muito importante. Assim como a gente explicou que o urotélio é o tecido que cobre a bexiga por dentro, a grande maioria dos tumores, dos cânceres de bexiga, são os carcinomas uroteliais, ou seja, aqueles carcinomas, aquele câncer que surgiu nesse tecido que cobre a bexiga por dentro. Como a gente explicou, esse é o mesmo tecido que cobre os ureteres e a pelve renal. Portanto, o mesmo tipo de câncer que surge na bexiga pode também surgir nessas estruturas que a gente chama de trato urinário superior. Bom, mas focando no câncer de bexiga, o principal fator de risco associado ao câncer de bexiga disparado é o uso do cigarro. O cigarro é o grande vilão no câncer de bexiga. A gente tem uma associação de 4 vezes mais risco de desenvolver o câncer de bexiga para quem fuma em relação a quem não fuma. É claro que é muito benéfico quem fuma parar de fumar, mas mesmo os ex-tabagistas ainda carregam um risco que pode chegar até 2 vezes maior do que a população geral para o desenvolvimento do câncer de bexiga. Então o cigarro é o grande vilão. Entretanto, existem outros fatores associados, como a exposição a vários produtos químicos. Então, pessoas que trabalham em metalurgia, em manuseio de couro, colas sintéticas, exposição a produtos químicos inalatórios, inclusive existem associações da exposição a determinadas tinturas de cabelo e o risco de câncer de bexiga. É claro que isso é uma associação mais fraca, mas ela existe, o que serve bastante de alerta para pessoas que trabalham com os cuidados dos cabelos, principalmente com o uso de tinturas. É claro que a sociedade evolui, os fabricantes também percebem esses riscos e
isso também vai melhorando. Entretanto, é importante chamar a atenção que alguns tipos de tinturas de cabelo podem guardar substâncias químicas que aumentam, de certa monta, o risco para o câncer de bexiga. Os sinais e sintomas relacionados ao câncer de bexiga, disparado a hematúria ou sangramento grosseiro, né, visível na urina, é o sintoma mais comum. É claro que a hematúria ela pode ser decorrente de outros fatores, de outras causas benignas, como pedra nos rins, o cálculo renal, ou um sangramento por uma doença renal de outra origem, e não necessariamente um tumor de bexiga. Porém, sabendo dos fatores de risco e a idade em que mais comumente isso acontece, pacientes com 65 anos ou mais, que têm uma alta carga tabágica, ou seja, fumou durante muitos anos e apresentam uma hematúria macroscópica, ou seja, aquele sangramento vivo na urina, estes pacientes têm indicação de uma investigação para descartar a possibilidade do câncer de bexiga. Claro que outros sintomas podem estar associados, como dor no pé da barriga, né, por conta principalmente de obstrução ou grau de obstrução, ou dor na parte lateral da barriga, porque a lesão pode surgir exatamente ali onde os uretérios estão levando a urina para desembocar dentro da bexiga. Então uma obstrução ali pode levar a um represamento da urina e causar dor. Outro sintoma também frequente são os sintomas irritativos, aquela vontade de ir no banheiro toda hora, e isso é muito mais associado a um tipo, uma fase inicial da doença chamada carcinoma in situ, que nem por isso, por ser inicial, ela é tão boazinha assim. Também é uma doença que merece atenção e o cuidado e o tratamento adequado. Mas só como uma informação, muito comumente quem tem os carcinomas in situ, eles têm muitos sintomas irritativos associados, como vontade, urgência urinária, vontade de ir no banheiro toda hora. Isso também são sintomas que devem chamar a atenção quando associado aos outros fatores de risco e também a faixa etária que mais a doença pode acometer. Em relação ao diagnóstico, quando a gente tem uma alta suspeição, é claro que alguns exames eles podem ser solicitados anteriormente, como exames de imagem. Porém, quando nós temos uma alta suspeição, está indicado um exame que a gente chama de cistoscopia, que basicamente é uma endoscopia, mas com um endoscópio, né, com um aparelhinho muito fininho, onde é possível penetrar através da uretra e chegar até a bexiga. Ali existe uma câmera em que toda a bexiga é observada e o urologista ele é capaz de observar se existe ou não lesões suspeitas. Quando a gente não observa uma lesão suspeita, um outro exame também que pode ajudar é a citologia urinária, onde um exame de urina é feito, mas não aquele exame de urina convencional. É preparada essa urina a ponto de observar se existe presença de células malignas nessa urina. Muitas vezes, quando a doença ela surge na pelve renal ou no ureter, a cistoscopia pode não observar lesões, mas essa citologia, estando positiva, obriga a gente a investigar se a presença da doença numa parte mais alta, sem ser a bexiga. Esse diagnóstico cistoscópico ele é fundamental não só pela visualização, mas é através deste procedimento que também é possível fazer a ressecção dessa lesão. Esse é um passo fundamental no entendimento da doença, porque quando a gente resseca a lesão da bexiga, o patologista consegue examinar essa lesão e nos dizer se se trata de um carcinoma urotelial, qual é o grau dessa lesão, se ela já invade o músculo da bexiga ou não. E aí vem um grande divisor de águas. Quando a lesão ela é superficial, ela não invade o músculo da bexiga, é uma doença em que a gente tem uma grande chance de cura, muito embora ela tenha uma característica de ficar voltando com certa frequência e merece uma vigilância, um cuidado diferenciado. Quando a doença já infiltra o músculo da bexiga, ela já ganha capacidade de disseminação, um potencial de disseminar. E aí o tratamento é completamente diferente da doença que não invade o músculo da bexiga. Isso é uma parte fundamental do que a gente chama de estadiamento, que é saber até onde a doença foi.
e isso impacta diretamente no tipo de tratamento que a gente vai fazer e no prognóstico do paciente. Falando especificamente do tratamento, quando a gente tem a doença sem infiltrar o músculo da bexiga, nós lançamos mão de várias estratégias de tratamento que envolvem a instilação, colocar uma substância dentro da bexiga para que ela possa reduzir as chances da doença voltar. Quando a doença já invade o músculo da bexiga, na grande maioria das vezes a cirurgia para retirada da bexiga é o tratamento de escolha, associado ou não a tratamentos com quimioterapia ou outras medicações que vêm surgindo para tratar o câncer de bexiga. Então, como a gente pode evitar o câncer de bexiga? Talvez a medida mais impactante para se evitar o câncer de bexiga seja cessar o tabagismo. Aqueles pacientes que tenham ocupações que se exponham a produtos químicos, os equipamentos de proteção individual são fundamentais. A sua empresa ela deve estar fornecendo esse tipo de equipamento para te proteger. Entretanto, se você ainda assim tem uma exposição prolongada, saiba que isso aumenta sobremaneira o risco de desenvolvimento de câncer de bexiga e é mandatório que se busque por práticas adequadas de ocupação com o uso de equipamentos individuais de proteção. Isso é o fundamental que eu queria trazer para vocês sobre essa doença que é completamente evitável, com fatores de risco muito bem definidos e que felizmente pode ser curada desde detectada numa fase inicial sem invasão do músculo da bexiga. Mas para isso é necessário despertar a atenção desses sintomas que possam surgir e desses fatores de risco para que você procure o oncologista tentando entender se se trata dessa doença ou não. Nos próximos vídeos eu vou estar explicando um pouco mais detalhadamente sobre como é o tratamento, né? Os tipos de tratamento do câncer de bexiga. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para ter as notificações de novos vídeos e curta esse vídeo se você achou que ele foi relevante para você. Um abraço e até o próximo vídeo.